Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, já são 13 horas, seja bem-vindo a este jornal. Vamos então apresentar os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Parlamento debate políticas públicas direcionadas às mulheres. O Primeiro-Ministro aponta ganhos generalizados. A MPD defende a atuação do governo. A oposição quer mais. O Sindicato dos Pilotos denuncia a falta de seguro de inibição de voo, que está a criar problemas aos pilotos e família. Incêndio no mercado municipal da Brava destrói uma dezena de pequenas lojas. Relatório chinês sobre a cibersegurança acusa agências de inteligência dos Estados Unidos da América de recolherem secretamente dados dos utilizadores de telemóveis de todo o mundo. A visita do vice-presidente dos Estados Unidos à Groenlândia aprofunda o mal-estar entre governos da Groenlândia e da Dinamarca com o dos Estados Unidos da América. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O Primeiro-Ministro José Luís Correia e Silva disse no debate inicial em torno das políticas públicas dirigidas às mulheres que há ganhos a todos os níveis e apontou como exemplo a diminuição de ocorrências de casos da VBG. O chefe do governo admite a necessidade de continuar com medidas preventivas à violência baseada no género e assédio sexual em locais de trabalho, assim como aumentar a taxa de participação e posicionamento das mulheres nos cargos da administração pública, que neste momento se encontra muito aquém. Em contraposição, a deputada do PICV, Josina Freitas, ressaltou números que considera alarmantes referentes à VBG e exigiu medidas urgentes que passam pela ampliação da rede de casos de acolhimento das vítimas da VBG em todo o território nacional e a resolução de vez do problema da morosidade da justiça nos casos de violência baseada no género, conforme a Joana Lopes. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva elencou vários ganhos conseguidos pelas mulheres no país em resultado das políticas públicas implementadas pelo governo, destacando o aumento da autonomia das mulheres, melhorias a nível da saúde, educação e habitabilidade. Entretanto, sublinha a necessidade de continuar a prevenir a VBG e assédio sexual em locais de trabalho. A implementação do Fundo de Apoio à Vítima de VBG. Alargamento de centros de apoio à vítima, criação de casas de abrigo para as vítimas de VBG, criação de gabinetes de atendimento às vítimas em todas as unidades policiais, implementação do sistema de avaliação dos riscos associados às queixas de VBG, permitindo adotar medidas cautelares e preventivas para cada queixa. Apesar de se ter registado e de se registrar diminuição de ocorrências, a prevenção e o combate à violência baseada no género, ao assédio sexual em locais de trabalho. Esse combate, essa prevenção deve continuar a merecer a nossa prioridade. Medidas prioritárias são exigidas pela deputada do PICV, Josina Freitas, para reverter o número de vítimas da violência baseada no género, onde diz ser o cenário mais alarmante, agravado com a morosidade da justiça e poucas casas de acolhimento das vítimas. A taxa de vítimas de violência baseada em género em Cabo Verde é de 11%, com as mulheres como principais vítimas. Nos últimos tempos, registramos crimes muito graves, seguidos de homicídio, seguidos de suicídio ou então fuga dos agressores. Mas aqui, Sr. Primeiro-Ministro, não podemos normalizar esses dados. O país conta ainda com poucas casas de acolhimento temporário para vítimas da VBG. O restante das ilhas continua sem resposta institucional e os processos de crime da VBG muitas vezes são arquivados. A lei da paridade, aprovada em 2019, veio trazer uma maior presença das mulheres na política, mas é preciso aumentar a sua presença nos cargos da administração pública, admite o chefe do governo. A aprovação da Lei da Paridade em 2019 e permitiu que hoje tenhamos mais mulheres no Parlamento, nas câmaras municipais, nas assembleias municipais e em órgãos sociais de empresas públicas. A nível dos cargos de direção superior da administração pública, os homens ainda prevalecem com 56%. Apenas 29% de mulheres ocupam cargos de direção nas empresas em geral. É preciso aumentar. Nas sociedades empresariais públicas, 37% das mulheres ocupam cargos em conselhos de administração, portanto, abaixo da paridade é preciso aumentar. Quer a nível da participação política, quer a nível de posições em alta direção nas empresas, há um trabalho a fazer para melhorar a representação e o posicionamento das mulheres. Josina Freitas
entre outras medidas, defende a criação de um sistema contributivo acessível às mulheres que trabalham no setor informal. E mais, sublinha que a igualdade de género é a base da democracia e não um acessório. Cabo Verde tem mais de 20 mil unidades de proteção informal, em que 65,6% são lideradas por mulheres. São essas mulheres que têm menos acesso ao crédito, que estão sem segurança social. Cerca de 18% nunca ouviram falar da segurança social. 6,7% não conhecem sequer INPS e mais de 45% afirmam não ter capacidade para atender grandes encomendas, revelando o limite da sua inserção produtiva. Precisamos criar um regime contributivo acessível para trabalhadoras informais com segurança social adaptada à realidade do setor. Fiscalizar com firmeza os setores que praticam desigualdade salarial, como o turismo, e punir as práticas discriminatórias. Reforçar a rede de casas de acolhimento às vítimas da VBG em todas as ilhas e garantir meios para o seu funcionamento, acelerar a justiça nos casos de VBG, também são reivindicações do Partido Estrela Negra. E é inegável a força e o papel da mulher no desenvolvimento nacional, uma realidade para a qual têm contribuído as políticas e programas implementadas pelo atual governo em defesa e proteção das mulheres. O sublinhado é da deputada Lúcia Passos, do MPD. Já a UCID, pela voz da deputada Zilda Oliveira, nota que persiste uma situação de desigualdade para com as mulheres e questiona se as políticas direcionadas às mulheres são suficientes. A Patrícia Martins tem os pormenores. Na véspera de se assinalar o Dia da Mulher Cabo-Verdiana, a deputada Lúcia Passos, do MPD, destaca algumas das políticas e programas que evidenciam a estratégia do governo visando a promoção da igualdade, oportunidade e empoderamento das mulheres. A transversalização da perspectiva do género em todos os programas do Governação, introdução do orçamento sensível ao género no orçamento do Estado com marcadores de género. Programa POSER, que tem garantido acesso ao financiamento a 9.630 mulheres. O nível de escolarização das mulheres em Cabo Verde é digno de nota. A educação inclusiva para as mulheres que vivem com deficiência é hoje uma realidade. O setor da saúde tem registrado avanços significativos na proteção das meninas através da vacinação contra o HPV, alcançando uma cobertura de 99% entre crianças de 10 a 14 anos e expandindo para meninas de 16 a 26 anos. Cabo Verde é o único país da África com esta taxa de cobertura. A participação das mulheres na política e em cargos de liderança é fundamental para garantir a inclusão de diversas perspectivas na tomada de decisão e na formulação de políticas públicas eficazes. A aprovação da Lei da Paridade representou um marco histórico. Lúcia Passos nota que, apesar dos progressos, há ainda desafios. Com a participação política das mulheres, a violência baseada no género e o empoderamento econômico. Nesta senda, exortamos os colegas deputados e deputadas para a criação de uma base de consenso para revisitarmos a Lei da Paridade, a violência baseada no género e a Lei de Microfinanças. Exortamos igualmente ao Governo para continuar o seu firme compromisso de construir um Cabo Verde mais justo e inclusivo, onde as mulheres tenham um papel cada vez mais ativo na definição das políticas públicas e assegurando que nenhuma mulher fica para trás. A mulher ainda está em condições de desigualdade, admite a deputada da UCID, Zilda Oliveira. As mulheres representam 49,7% da população e representam 54% dos agregados familiares, os quais maioritariamente monoparentais. Apesar de terem uma esperança de vida maior que os homens, de 76,1 anos, nós sofremos mais com problemas de saúde vários. A prevalência do HIV também é mais elevada nas mulheres. A VBG e os crimes sexuais atingem de forma particular e expressiva as meninas e mulheres. O desemprego, o subemprego, a informalidade é também mais elevado e expressivo entre as mulheres. Zilda Oliveira frisa ainda que é preciso clarificar as políticas de género das exclusivamente direcionadas às mulheres.
A subrepresentação das mulheres nos processos de tomada de decisão está patente em vários setores, inclusive no governo. O fosso entre a proporção de mulheres com treino e formação profissional adequados e aquelas que atingem posições de proeminência nas organizações é elevado. Não obstante os vários ganhos a vários níveis, a segregação horizontal e vertical ainda é uma realidade preocupante na nossa sociedade. É importante nós distinguirmos entre o que são políticas com perspectiva de género, de igualdade de género, e aquelas que têm por alvo preferencial as mulheres. E é importante nós fazermos essa clarificação. A pergunta que deixamos para reflexão é se as políticas de inclusão das mulheres no país são suficientes para a conquista da cidadania das mulheres e para uma efetiva igualdade entre as mulheres e os homens. Reações do MPD e da UCID no debate sobre as políticas públicas do governo voltadas para as mulheres. E após as intervenções iniciais, os debates aconteceram, ainda estão a decorrer neste momento. Neste momento está a falar o primeiro-ministro José Luís Correia e Silva. O José António dos Reis está a acompanhar tudo. José António, muito boa tarde. O que mais aconteceu esta manhã? Muito boa tarde, António Lima. De facto, está já na reta final deste debate com o Primeiro-Ministro, sendo certo que o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia já não tem tempo. Os deputados da UCID têm 2 minutos e 27 segundos, para ser mais preciso. O Grupo Parlamentar do PAICV apenas 40 segundos para este debate. Já o Governo ainda falta em torno de 12 ou melhor, neste momento já 10 minutos portanto, para gastar o seu tempo. Dizer, António, que o chefe do governo começou por sublinhar que ainda há desigualdades, mas nota que tem havido progressos ao longo dos tempos e promete também engajamento do seu governo no sentido de vencer os desafios que ainda persistem. Ulisses Correia e Silva advoga que, em termos de rendimento, o governo tem implementado políticas com resultados a favor das mulheres. O Primeiro-Ministro indica algumas medidas de políticas para dar autonomia financeira às mulheres, nomeadamente o rendimento social de inclusão, que prevê para este ano alcançar 9.300 beneficiários, sendo certo que nesse número 91% serão mulheres. Programa também de inclusão produtiva, formação profissional com mais de 45 mil formandos, sendo certo que 55% são mulheres. Programa também de apoio ao emprego, beneficiando 60% de mulheres, e ainda o fomento ao empreendedorismo. De garantias que antes que tinha, que se te apoia os jovens hoje, te faz aposta, porque te cria próprio emprego e te cria emprego por conta do outro. Banco Jovem Mulher, que lançado há pouco tempo, são com mais de 1.680 projetos de crédito aprovado, grande porcentagem, 85% é de iniciativa de mulheres. Aquilo que uns que creem hoje, mulheres toia, jovens toia, alternativas e oportunidades, principalmente novas oportunidades. Rede de cuidados a crianças, subvenção ao ensino pré-escolar. Os deputados da UCID, União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, reconheceram as medidas de políticas, mas defendem mais atenção para com as mulheres. Dora Pires pediu uma atenção especial aos trabalhadores com baixo nível salarial, apontando o caso das mulheres do Planalto Leste. Em relação às senhoras do Planalto Leste, é claro que a lista é de homens e mulheres, mas a maior parte são mulheres que continuam a ganhar 249 escudos por dia. Para ver essa situação resolvida, e são mães de família. Mas também lembrar ao governo que há professoras, mas também professores que reformaram com direitos adquiridos, que ficaram aguardando a atualização do seu salário. E o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde fez um conjunto de críticas contra as políticas do atual governo, considerando que a governação do MPD tem menosprezado as mulheres,
Pedem também melhoria na legislação para que as mulheres vítimas da violência baseada no género tenham acesso mais rápido ao Fundo de Apoio às Vítimas. A deputada do PAICV, Janeiro Almada, defendeu uma governação mais inclusiva, a dinamização também da economia social e um maior alinhamento entre a produtividade no trabalho com o poder de compra, bem como a modernização da legislação laboral. É preciso também no conjuga medidas de flexibilização do mercado de trabalho, com maior empregabilidade para cabo-verdianas e cabo-verdianos e uma modernização de nossa legislação laboral. Aqui não está falando na potência economia social, potenciar a economia social, no que papia concretamente de cooperativismo, que é uma resposta, mas no que papia também de que os fundos de segurança e planos mutualistas para não aumentar proteção social para cabo-verdianos. A deputada Merceia Delgado, do Movimento para a Democracia, fez várias intervenções, considerando que a equidade de género deve estar acima de qualquer disputa político-partidária e que a igualdade de género não devia existir para proteger os incompetentes. Ainda da parte do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, Maria Santos Trigueiros acrescentou que o Movimento para a Democracia, desde a sua gênese, tem tido boas relações com as mulheres. Vanusa Barbosa, do MPD, ainda concluiu que a governação liderada por Ulisses Correia e Silva tem gizado medidas de políticas para empoderar as mulheres de forma transversal. A política dirigida para a mulher também que te resumir a inclusão produtiva. Há muitas mais medidas de políticas nesse caso. Depois de papel de questão da autonomia econômica, da inclusão produtiva, sim, é uma das medidas que tem surtido grande efeito para modo ter tido a possibilidade de mulheres formação, capacitar-se e nesse momento de ter mais de 5 mil mulheres de usufruir de atividade geradora de rendimento, é uma alavancagem sim a ser negócio. A hora que a Adélcia está ali, a deputada Adélcia está falando, se 40 mil escuros de alguém de pobreza, é poder catra, mas zero escuro também catra. 40 mil escuros te ajuda aquele mulher. Tem também o programa POSER, que nesse momento tem mais de 9.600 mulheres que é beneficiar diretamente do de beneficiados, ainda a deputada Isa Costa, também do MPD, sugeriu a introdução de um subsídio de maternidade para as mulheres que vivem do setor informal. O primeiro-ministro respondeu prometendo analisar o seu impacto e depois tomar uma posição. Portanto, foi nestes termos, Anatólio Lima, que está a acontecer o debate. Está a acontecer porque já está, como já disse, na reta final, faltando neste momento 7 minutos ao governo. Neste momento, então, está a intervir ainda o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, a debate com o primeiro-ministro, que já está, como já disse, na reta final. Já temos 13 horas mais 19 minutos e meio. Os pilotos da TACV estão sem seguro de inibição de voo há cerca de um ano, uma situação que preocupa o presidente do Sindicato da Classe, pois considera que o seguro de inibição de voo é um direito adquirido e defende que qualquer alteração devia ser comunicada e concertada com o Sindicato dos Pilotos. Para Edmilson Aguiar, está-se perante um caso de violação dos direitos fundamentais dos pilotos. A classe dos pilotos está preocupada e indignada diante da não regularização do seguro. Destacamos mais uma vez o facto que o PCA da TACV, em sede de concertação social na Direção-Geral de Trabalho, assumiu o compromisso de regularizar a cobertura de seguro, que foi arbitrariamente retirada pelo anterior Conselho de Administração, e passado quase um ano, convém frisar isso, esta situação continua pendente. E falando historicamente em Cabo Verde, temos exemplos de vários pilotos que tiveram as suas licenças suspensas por motivos de saúde, que advém do exercício da função. Temos caso de glaucoma, que levou à perda parcial da visão, problemas auditivos e doenças oncológicas. E neste momento temos colegas em situação de inibição de voo por motivos de saúde e a cobertura de seguro retirado coloca o piloto em uma situação difícil e as garantias de cuidados necessários encontram-se comprometidas. O Sindicato Nacional dos Pilotos está também preocupado por a TACV não honrar grande parte dos compromissos assumidos em sede de concertação social, com destaque para o acordo de empresa. Que é um instrumento jurídico essencial
que regulamentará toda a relação laboral entre a classe e a companhia. Também devemos realçar a regularização do seguro dos pilotos. Os serviços de catering também continuam pendentes. Dívidas que a empresa tem com a classe, também algumas não estão sendo cumpridas. Os pagamentos de folgas e feriados, e principalmente os feriados, a empresa recusa em cumprir com o que está estabelecido no Código Laboral. E também é importante destacar que as reposições dos fardamentos e acessórios, que é muito importante para a classe dos tripulantes em geral, que constitui um fator de extrema importância para a imagem da tripulação e a imagem da própria empresa. Quanto às linhas aéreas de Cabo Verde, uma empresa criada pelo governo para se ocupar das linhas domésticas, e de Bilson Aguiar é peremptório em como esta empresa só poderá funcionar se cumprir os requisitos que a lei exige. Tais como ter um certificado de operador aéreo, ter uma licença de exploração aérea. Aliás, não possuindo isso, foi daí a razão pelo qual o aval do Estado foi direcionar a TACV para a aquisição dos ATRs para voos domésticos, que é quem detém hoje um certificado de operador aéreo. É preciso, essa empresa também, para além desses aspectos, é preciso demonstrar a capacidade financeira, ter um plano de negócio, ter seguros obrigatórios para os passageiros e tripulantes e terceiros, ter um sistema de manutenção próprio, um programa da segurança operacional, ter políticas de treinamento e qualificação dos tripulantes, os pilotos devidamente licenciados, ter planejamentos de rotas de voos e fazer parcerias com fornecedores de combustíveis, catering, entre outros. O Sindicato Nacional dos Pilotos quer ser parceiro da empresa, ajudando a desenvolver-se cada vez mais, porém, advertiu Edilson Aguiar, a classe não vai abrir mão de nenhuma das suas reivindicações. A Rádio Cabo Verde tentou ouvir a TACV, que ficou de indigitar um dirigente para abordar a questão dos seguros, particularmente. A mesma fonte garantiu à Rádio Cabo Verde que os pilotos têm 4 seguros, sendo que 3 são obrigatórios e estão regulares e em dia, e um considerado facultativo, e que na ótica da administração da TACV carece de negociação entre o sindicato e a empresa para a sua reposição. Um trabalho do jornalista Carlos Aboriz. E a plataforma sindical Unir e Resgatar a UNTCCS anuncia a vitória judicial na impugnação das decisões do Conselho Nacional da UNTCCS 2021 e do Congresso 2022. O coordenador da plataforma, Eliseu Tavares, afirma que o Tribunal de Relação de Sotavento confirma as alegações de ilegalidades e reforça a sentença do primeiro juiz do Tribunal de Trabalho da Comarca da Praia. Eliseu Tavares criticou a gestão da atual secretária-geral da UNTCCS, Joaquim Almeida, que, segundo ele, tem enfraquecido o sindicalismo e prejudicado os trabalhadores. A plataforma continuará a acelerar o processo para resgatar a UNTCCS e restaurar a sua credibilidade, com base em medidas legais para garantir a execução da sentença, conforme Eliseu Tavares, que foi ouvido pela Edneia Barros. O coordenador da plataforma Unir e Resgatar a UNTCCS destacou que a decisão favorável do Tribunal confirma os sólidos fundamentos da impugnação movida por 8 sindicatos. Segundo Eliseu Tavares, os atos da atual liderança da UNTCCS, sob o comando de Joaquim Almeida, têm descredibilizado a instituição e prejudicado a legitimidade do movimento sindical. Nós temos neste momento 2 decisões favoráveis e já sabemos que eles já têm um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Obviamente que nós vamos respeitar este recurso, mas com 2 decisões favoráveis nós também já podemos tomar outras ações também legais. Nós vamos executar a sentença. Executar a sentença quer dizer que nós vamos precipitar, nós vamos acelerar o processo de parar a sua gestão. Esta vitória que descredibiliza e também confirma a ilegitimidade da senhora Joaquim Almeida, enquanto pessoa que representa, diga-se de passagem, nesse caso, muito mal, a UNTCCS. No enfraquecimento do sindicalismo em Cabo Verde, a única marca que a senhora Joaquim Almeida vai deixar como seu legado pela sua passagem desastrosa na UNTCCS. De acordo com o coordenador da plataforma, as ilegalidades começaram a ser cometidas antes de 2021, mas nesse ano foi mais grave. Em 2021 foi a maior porque entre congressos o Conselho Nacional é o órgão máximo para as decisões. Portanto, forjar uma reunião do Conselho Nacional é a maior ilegalidade que poderia ter havido enquanto não houvesse um congresso da UNTCCS. Mais do que forjar a reunião,
é criar as condições para que todas as ilegalidades, todas as irregularidades perpetradas fossem legalizadas. Quem convocou o Conselho Nacional não tinha o poder para tal. Nesta reunião falsa do Conselho Nacional, tentaram aprovar contas de anos anteriores, tentaram legalizar sindicatos criados ilegalmente, tentaram pôr de fora os conselheiros legitimamente eleitos no Congresso de 2016. Eliseu Tavares acredita que o processo de resgate está próximo do fim, mas alerta as autoridades governamentais e internacionais para que tomem precauções nas suas relações com a UNTCCS devido às irregularidades na gestão atual. Vamos ver o que é que acontece em relação ao NTCCS, já que houve uma interposição de recurso ao Supremo Tribunal de Justiça por parte da Secretária-Geral. E a Rainha da Espanha esteve hoje da Escola Secundária Regina Silva, aqui na Praia, no âmbito da visita de 3 dias que efetua a Cabo Verde, visando reforçar a cooperação bilateral. O objetivo foi conhecer o projeto voltado para a violência de género, que resulta de uma parceria entre a escola e a Fundação Religiosa para a Saúde, que também é financiada pela cooperação espanhola. O Canda Morifortes tem os pormenores. Alexandre Spencer Lopes, diretor da Escola Secundária Regina Silva na cidade da Praia, acredita que da visita de Sua Majestade Letícia Roca Solano para conhecer o projeto de parceria com a Fundação Religiosa para a Saúde, que é financiada pela cooperação espanhola, podem surgir outros projetos. Esta é uma parceria que temos com a Fundação Religiosa para a Saúde, que é financiada pela cooperação espanhola, que tem estado a apoiar, no caso do VBG. Através dessa parceria, hoje temos mais alunos consciencializados sobre o VBG e também temos professores de alunos capacitados para dar um suporte em relação a essa problemática. Temos alguns desafios, alguns projetos que carecem de alguns parceiros e acredito que, através da visita da Rainha à nossa escola, temos uma porta aberta para procurar uma forma de ser financiado o nosso projeto. Uma das atividades desenvolvidas no âmbito desse projeto ajuda, através de cores, a sensibilizar os alunos sobre o que é aceitável e o que não é. Derek, aluno do 12º ano, e da Helena, do 9º, fazem uma análise positiva da parceria com a Fundação financiada pela Espanha. Sempre, essas em cada sala, essas tomam aula, falam em relação a VBG, como também não tem palestras na salão que essa fala sobre VBG, tem para toda classe. Acima não falando, não cortar para isso. Então, esta chega lá na Conselho de Disciplina, onde está falado com ele, onde essa procura ajuda, ele recebe tudo, ajuda possível, e também, além do mais, não tem um psicólogo disponível na escola que está falando com o ministro, qualquer hora que o ministro quiser. Então, tem várias formas. Um exemplo é um aluno dá na seu colega, que ele é errado, está falando a cor vermelha, por violência capor. Amarelo, gosta de fala com a colega, manda a boca pedir desculpa. Que ela está a minimizar aquele problema que causa. E ver, é um momento pacífico com os colegas para que machuca ninguém. Mas ali, alguém bem flametado no rosto, que ela já é uma ameaça para mim. Você entende? É um tipo de violência que pode ser natural. Ontem, a Rainha de Espanha foi conhecer os projetos financiados pela Espanha em Pedra Badejo e na localidade de Porto Mosquito, na Ilha de Santiago. Ainda hoje, Letícia Roca Solano visitará projetos na área da economia azul e segurança alimentar na Ilha de São Vicente. Amanhã, a Rainha de Espanha é recebida na Presidência da República e visita projetos do Instituto de Emprego e Formação Profissional em Santa Catarina, em Santiago. E o Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, está de visita à Ilha da Boa Vista e procedeu hoje à entrega de um conjunto de kits de materiais didáticos ao Jardim Infantil Dora, na cidade de Salrei. Um gesto que deixou a responsável da instituição muito grata, conforme o Hernani Rocha. Os kits incluem materiais pedagógicos essenciais para o desenvolvimento das crianças. O ministro Fernando Elísio Freire destacou a importância de investir na educação desde a primeira infância. Ele também, no quadro daquilo que não tem feito a nível nacional, de reforço a creches e jardins de infância que existe, mas sobretudo também para não marcar uma nova fase, que é uma fase em que não se também expande, alarga acesso de crianças a creches. Por isso mesmo não tem um fundo adicional de cerca de $4 milhões, que não sabem investir fortemente na 4
principais sítios que no Santa Xíntima têm falta de esse tipo de infraestruturas ali. Boa Vista, Sal, São Vicente e Ilha de Santiago. Elísio Freire deixou a garantia que serão reabilitados na Boa Vista alguns jardins infantis. Ali na Boa Vista, no Santa também reabilita 4 jardins, um na Estância de Baixo, um ali na cidade, um na Dubai, que não se cria de raiz, e também um outro ali na vila, para não poder alargar serviços de prestação de creches. Em segundo lugar, não se também desenvolve um programa de reforço formação para monitores e também reforça formação para poder também criar seus próprios jardins e creches, e não se também avança com um programa de subsidiação de cerca de 1.000 crianças, mais 1.000 crianças a nível das 4 ilhas ali, e também ali na Boa Vista, que pode ser a volta de 150 crianças. Relativamente à abertura da delegação do ICA na Boa Vista, está para breve, garante o ministro. O Satamento também transforma ICA de Boa Vista numa delegação, no sentido de que não também dá uma importância, tendo em conta a dinâmica de desenvolvimento da ilha de Boa Vista. A delegação de ICA já é um sonho, um projeto acalentado de muito tempo, há já um timing. Claro, nós nesse momento o que nos espera é só terminar a obra de reabilitação do centro de Salrei, processo concursal já está. Portanto, a hora que termina aquela obra, não pode ter condições de iniciar processo de instalação de delegação na Boa Vista. Aleida Furtado, responsável pelo Jardim Infantil Dora, expressou gratidão pela iniciativa, enfatizando o impacto positivo que este tipo de apoio tem na rotina das crianças. Bom, é gratidão. Como foi a primeira vez que você recebe kits ou brinquedos do Ministério de Inclusão Social, sim. Foi a primeira vez e grande gratidão por a nós que é privado, tio Bess não fica prejudicado por nós, tio Bess também apoios, esse que está dando, isso mais é público, então que é grande satisfação para nós e não te agradece, nós crianças também te agradecem. Esta iniciativa insere-se na política do governo de apoio à família, visando garantir o acesso das crianças entre 4 e 6 anos à educação pré-escolar. E o reforço da cooperação e o estreitamento das relações entre os parlamentos de Cabo Verde e Luxemburgo marcam o balanço da visita oficial do Presidente da Assembleia Nacional ao Grão-Ducado. A visita terminou ontem, terça-feira, e o chefe da Casa Parlamentar destacou os encontros políticos de alto nível e propostas concretas de modernização do Parlamento cabo-verdiano. A Teresa Pinto, enviado especial da Rádio Cabo Verde, tem os detalhes. O último dia da visita da delegação parlamentar de Cabo Verde ao Grão-Ducado do Luxemburgo começou pelo Castelo da Viandan, um dos principais monumentos históricos da Europa e um ponto turístico importante do país. Os deputados foram ainda conhecer uma central hidroelétrica de bombagem localizada no norte do Luxemburgo. A visita terminou no sul do país, no Museu Europeu de Schengen, dedicado à história e ao significado dos acordos de Schengen. Foi ali que o chefe da Casa Parlamentar fez o balanço de 5 dias de visita ao Grão-Ducado do Luxemburgo. Austelino Correia diz que sai muito satisfeito dessa visita graças aos contactos com várias autoridades governamentais do país. Nós saímos daqui com amizade reforçada com os luxemburgueses através dos contactos que nós fizemos aqui no país, com a Câmara dos Deputados, com o Grão-Duque do Luxemburgo, com o Sr. Primeiro-Ministro do Luxemburgo, com o Vice-Primeiro-Ministro. Hoje tivemos também a oportunidade de visitar alguns museus, alguns espaços, sítios muito importantes da história do Luxemburgo. Agora estamos aqui na cidade de Schengen, a cidade que assinou o acordo de Schengen, entre tanto Luxemburgo, Alemanha e França. Mas o mais importante que eu queria dizer é que nós, de facto, cumprimos os nossos objetivos. A visita, de acordo com o Presidente da Assembleia Nacional, traz uma responsabilidade a mais no sentido da continuação da parceria entre os dois países. Vamos daqui com mais responsabilidades, porque houve manifestação de ambas as partes de vontade política no sentido de continuarmos a reforçar a cooperação entre os dois países, a cooperação, as relações de amizade, as relações políticas, de concertação, de maneira que, de facto, as expectativas foram cumpridas. Outro destaque foi a apresentação de uma proposta de modernização digital do Parlamento cabo-verdiano, um projeto que, segundo Austelino Correia, mereceu o apoio do Parlamento luxemburguês. Nós trouxemos também para aqui uma proposta de modernização digital do nosso Parlamento, para que o nosso Parlamento torne um Parlamento
mais aberto, mais próximo dos cidadãos, e houve abertura de todos os partidos políticos com assento no Parlamento de Luxemburgo em apoiar o projeto. Portanto, vamos meter mãos à obra para que o projeto possa avançar. De realçar que fizeram parte ainda da delegação os representantes dos 3 partidos políticos que compõem o Parlamento, além da deputada presidente do Grupo da Amizade Cabo Verde-Luxemburgo. E encontra-se em Cabo Verde uma missão da NASA com foco na exploração oceânica, no âmbito desta missão científica que conta com a presença no Porto Mindelo do navio Ocean Explorer. A Universidade Técnica do Atlântico recebeu hoje de manhã uma delegação da NASA e da Embaixada dos Estados Unidos da América. António Pinto, que é docente coordenador do Departamento de Ciências da Terra e da Vida da Universidade Técnica do Atlântico, realça a importância desta missão, a qual se juntarão cientistas cabo-verdianos. Exatamente, a ideia é também ter os cientistas de cá juntamente nessa missão, para todos os dados que são coletados aqui durante a expedição também seja trabalhado com a nossa participação. Quando eu digo nossa participação, nós cientistas de Cabo Verde. E esse evento hoje aqui na nossa universidade parte da iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde. Neste momento temos uma professora aqui na nossa universidade com uma bolsa dos Estados Unidos a fazer investigação e tem estado a trabalhar connosco também num projeto interessante que é trazer recursos que ajudam-nos a utilizar a água de uma forma mais inteligente. As águas das neblinas, por exemplo, tratando de um país insular como nós, é de grande relevância. Então, a Embaixada veio visitar esse navio que tem essa expedição de americanos também e convidaram 2 cientistas para vir cá na nossa universidade ter uma conversa aberta com os nossos alunos e investigadores aqui na universidade. A cientista norte-americana Kelsey Allen, do Laboratório de Ecologia Oceânica da NASA, diz que a ideia da missão é fazer explorações no domínio da oceanografia, um setor que considera que tem muito por investigar. Cape Verde and up the west coast of Africa is very understudied for oceanography in general, and Cape Verde in particular is very interesting geography. It's quite. Então a ideia eles têm feito muito trabalho na área dos Estados Unidos. A ideia é explorar o Cabo Verde, que tem, para além de ainda ser pouco explorado nessa área. E quando eu falo de oceanografia, há muitas áreas que se conhecem, mas outras não se conhecem. Então, se querem validar uma nova tecnologia usando o satélite, convém usar lugares diferentes. E Cabo Verde é mais um lugar também para incluir, e sem falar que Cabo Verde tem essa plataforma oceânica interessante e muita coisa para ser explorada. Daí a escolha de Cabo Verde também. Para além de 2 cientistas da NASA, a missão conta com a presença de brasileiros, alemães e de outras nacionalidades. Investigação no mar também na Ilha do Sal, só que investigação de outra natureza. Aqui na ilha, um bote que estava amarrado nas boias junto ao antigo cais de pesca da Palmeira foi encontrado a 11 milhas de distância da ilha. O dono garante que o bote foi levado por pessoas que tinham por propósito roubar o navio que está adernado da Bahia. Tal operação não terá corrido bem, conforme nos conta o Moisés Évora. O dono Rony Brito, conhecido por Ralau, garante que deu por falta do bote ontem por volta das 5 horas, quando alertado por pescadores que trabalham com ele. O bote foi encontrado horas depois por experimentados marinheiros do barco de pesca Pimentel. Foi um desorientamento que eu nunca estava esperando conseguir na minha vida. Hoje eu não sei, eu vou para a capitania sei que eu consegui não tinha nada. As banapetiões que eu consegui, depois não sei, num bote também não consegui. Agora eu venho expediente, não sei na Mestre Pimentel, volta de 8 e tal. Sei na Mestre Pimentel para a busca. Ali volta de 9 e tal que se chamava, mas tinha o tchau de embarcação. E o tchau ocorrece longe de Palmeira, né? Longe de Sal, né? Esse tchau cerca de 11 milhas de terra. Rony Brito tem uma versão curiosa, alegando que o propósito era levar o bote ao navio adernado na Baía da Palmeira para roubar. É que, na sua opinião, foram encontrados objetos no bote que não lhe pertencem. Tinha corda, tinha boia, tinha craca. Depois, mais entregando, tinha de repente, ele tinha outras suspeitas, também banda de minha casa. Só boxer, tudo mujota. Que é alguma coisa bate em queijo. Nunca podia falar assim, mas por 90%, minha bote foi panhote para roubar num barco. Cheguei naquele barco,
corda rebenta-se e fiquei na mar. Mas tem testemunha que tem? Tem testemunha. Agora, só porque é isso que eu queria falar. Bote e resgatasse 3 para Pechum. Pois na Pechum, eles bem andando na terra. Mas tem outros botes com esta nada também. Foi 2 botes com aqueles 2 suspeitos nada. Mas da conta, mas aqueles outros 2 que 3 para terra que queria dar conta. Um caso que está sob a alçada da polícia. Adiantamos também que um jovem de 20 anos foi surpreendido pela Polícia Nacional na cidade de Santa Maria. Ele vendia droga na via pública, foi então detido. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva. E o incêndio que deflagrou na madrugada de hoje no Mercado Municipal da Brava, em Nova Sintra, destruiu 10 pequenas lojas. A Proteção Civil foi acionada e tudo indica que um curto-circuito está na origem deste incêndio, conforme apurou o João Batista. O Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros foi acionado cerca das 4 horas da madrugada e Hélder Brito, responsável por este setor, descreveu que um curto-circuito terá estado na origem do incêndio no mercado municipal. Tudo indica que esse incêndio aconteceu por volta de 4 horas de madrugada. Tudo indica que fogo originando um curto-circuito, porque segundo o relato de guarda, que teve entrada e nem saída de pessoas. Então, acaba que identifica mesmo alguns carregadores de telemóvel, extensão ligado, então isso talvez que poderia provocar esse incêndio. E ainda sobre a questão de investigação, para apurar de facto se é realmente aquilo que aconteceu. Provavelmente foi 10 barracas comerciais onde que pessoas têm esses objetos de roupa, sapato, eletrodoméstico, tudo aquele espaço foi totalmente identificado, onde não tive rápida atuação também do nosso parte, minimizando danos de edifício principalmente, e também para minimizar perdas de aquele material que estava ali dentro. O incêndio ocorreu na parte superior, onde funcionavam cerca de 10 barracas ocupadas em diferentes profissões. Fazia banho, merma nem cor, nem espaço, tudo perde. Já fiquei cabine de número 1, tem fim tudo que é, né? Agora, elemento para mim, para os colegas, se não era bom, era nosso bom. Para um lugar, nada que fica tudo perde, né? É triste e lamentável para morrer tem um salão de manicure, mas infelizmente acaba para perder tudo coisa. Lá de riba, infelizmente, tudo, de primeiro barraca até o último barraca, queima tudo. E é lamentável para morrer, tem que saber de que maneira. É triste mesmo que você ajuda, mas de que ela ajuda por conseguir adquirir as coisas que você tinha, é difícil, é que é a mesma coisa. Mim também de roupa, sapato, que coisas, acessórios, ecrã de móvel, capo, prata, que as coisas lá, que as que também de. Agora tem aqueles outros colegas também de meu conheço, que tá coisa, tem aqueles outros também que estão comprando móvel, que eu conheço, tem aqueles outros meninos também que estão comprando unha também, aqueles outros também que estão vendo as coisas de merco conheço. É que as coisas que é um beijo. Nesta altura encontra-se um grupo de trabalhadores da Câmara Municipal a operar na remoção dos entulhos deixados para, num outro momento, se avaliar os danos causados pelo incêndio desta madrugada que deixou destruído 10 pequenas lojas de negócio. Já temos 13 horas mais 44 minutos. Um relatório bombástico sobre a cibersegurança da China, a Cybersecurity Industry Alliance, gerou uma grande preocupação internacional. Este novo relatório alega que as agências de inteligência dos Estados Unidos têm recolhido secretamente dados dos utilizadores de telemóveis em todo o mundo. Utilizando ferramentas sofisticadas de hacking, estas agências infiltram-se alegadamente em cartões SIM, sistemas operativos e também aplicações nos telemóveis. Também exploram o Wi-Fi, Bluetooth, GPS e redes móveis para seguir indivíduos clandestinamente. Os dados recolhidos abrangem detalhes pessoais, informações de conta, registro de dispositivos e históricos de localização. As conclusões do relatório chinês destacam o iPhone da Apple como um alvo principal. O relatório detalha a utilização de ataques chamados zero-click, em que um spyware é instalado sem qualquer interação do utilizador. Os hackers enviam mensagens através do iMessage, incorporando spyware que garante acesso a mensagens, registros de chamadas, fotografias e dados de localização em tempo real. Este método permite uma vigilância prolongada sem o conhecimento do utilizador. A alegada espionagem estende-se para lá dos dispositivos individuais. A mesma fonte chinesa afirma que as agências dos Estados Unidos da América comprometeram centros de dados de grandes empresas, fornecedores de redes móveis e fornecedores de serviços de internet.
ter-se-ão também infiltrado em cabos USB e ferramentas de transferência de dados. Estas ações facilitam monitorizar inúmeros utilizadores em simultâneo, complicando os esforços para proteger os dados pessoais. O mesmo relatório da Shir alerta que estas atividades de hacking colocam em risco todos os utilizadores de telemóveis. A utilização de ferramentas de espionagem, vírus, trojan e técnicas de monitorização secreta representam ameaças significativas à cibersegurança, à privacidade do utilizador e também à segurança. O relatório alerta ainda que operações contínuas desta natureza podem levar ao roubo generalizado de identidade e à fuga de informação. À luz destas revelações, os especialistas recomendam várias medidas para aumentar a segurança dos telemóveis, como atualizações regulares, comunicações encriptadas em aplicações de mensagens encriptadas para conversas privadas, evitar cliques em links ou mensagens suspeitas e desativar o Bluetooth e o Wi-Fi quando não estão a ser utilizados. E o vice-presidente dos Estados Unidos da América vai acompanhar a sua mulher numa visita à Groenlândia, uma viagem que o primeiro-ministro dinamarquês afirmou não ser o que a ilha quer ou precisa. O vice-presidente dos Estados Unidos anunciou ontem que vai se juntar à sua mulher numa viagem sem convite à Groenlândia, uma visita que foi criticada pelos dirigentes tanto da Groenlândia como também da Dinamarca. O gabinete da esposa do vice-presidente norte-americano disse inicialmente que ela e um dos seus 3 filhos tinham planeado visitar os locais históricos e culturais da Groenlândia, mas o marido sugeriu que a viagem se centraria agora na segurança nacional. Falando em nome do presidente Donald Trump, diz que querem revigorar a segurança do povo da Groenlândia porque pensam que é importante proteger a segurança de todo o mundo. De acordo com a Casa Branca, o casal vai visitar a base espacial na ilha, na costa noroeste, vai receber um briefing sobre questões de segurança no Ártico e reunir-se-á com membros das forças norte-americanas ali estacionadas. O vice-presidente norte-americano disse que a visita à base tinha como objetivo verificar a segurança da ilha, uma vez que muitos outros países ameaçaram a Groenlândia, ameaçaram utilizar os seus territórios e as suas vias navegáveis para ameaçar os Estados Unidos, o Canadá e, naturalmente, o povo da Groenlândia. O mesmo disse que houve muita excitação em torno da visita da sua esposa à ilha e que não queria deixá-la ir divertir-se sozinha. A viagem foi muito criticada por políticos da Groenlândia e também da Dinamarca. Ontem, a primeira-ministra dinamarquesa afirmou que os Estados Unidos estavam a exercer uma pressão inaceitável sobre a ilha, um território dinamarquês semi-autónomo. Quando são 13 horas mais 48 minutos, fim de linha neste jornal. Brevemente para dizer que neste momento temos algumas aeronaves que estão a ir para o Sal e também uma outra que vai para Boa Vista, essencialmente por transporte de turistas, e da praia já partiu o aparelho da SATA que vai para a Ponta Delgada. Pela via marítima temos neste momento a navegar o Dom Tututa, que está muito perto do Porto de Tarrafal, dentro sensivelmente meia hora. É expectável que o Dom Tututa esteja então no Porto de Tarrafal, em São Nicolau. E falamos agora do movimento das marés, bem como nos diz as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca. Para esta quarta-feira, 26 de março, o sol despontou às 6 horas 33 minutos e 47 segundos e o Porto Sol será às 8 horas 45 minutos e 42 segundos. A lua está na fase minguante, vai se pôr pelo sudoeste às 16 horas e 7 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 14 minutos e a seguinte será às 22 horas e 56 minutos. E a primeira pré-bar foi às 4 horas e 23 minutos e a seguinte será às 16 e 36. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 21 horas e 34 minutos até às 23 horas e 34 minutos. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 11 horas e a seguinte às 23 e 36. E a primeira pré-bar será às 5 horas e 7 minutos e a seguinte às 17 horas e 19 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que poderá ser um bom dia amanhã, sendo os melhores momentos das 10 horas e 3 minutos até às 12 horas e 3 minutos, ou então lindo das 22 horas e 24 minutos até às 0 horas e 34 minutos. 13 horas e 49 minutos, foi assim o Jornal da Tarde. Resta-nos recordar os títulos que fizeram este informativo. Dissemos que no Parlamento se debate políticas públicas direcionadas às mulheres. O primeiro-ministro apontou ganhos generalizados. O MPD defende a atuação do governo e a oposição quer mais. O Sindicato dos Pilotos denuncia a falta de seguro de inibição de voo, que está a criar problemas aos pilotos e também à família. Incêndio no mercado municipal da Brava destrói uma dezena de pequenas lojas. Relatório chinês sobre cibersegurança acusa agências de inteligência dos Estados Unidos de recolherem secretamente dados dos utilizadores de telemóveis de todo o mundo. Visita do vice-presidente dos Estados Unidos à Groenlândia aprofunda o mal-estar
militar entre os governos da Groenlândia e da Dinamarca com o dos Estados Unidos da América. Foi assim então o Jornal da Tarde com o jornalista Anatólio Lima. A informação volta daqui a pouco com os títulos com a Joana Lopes às 14. E às 15 teremos então o Jornal das 15 com o Oscar Monteiro. Lembramos que às 15h30 retomaremos, portanto, com a segunda parte dos trabalhos da Assembleia Nacional. Boa tarde, continue em sintonia com a sua rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.